Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o BTHF, o Hedge Fund do BTG. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí. Primeiro, algumas informações do fundo. PL aí de 2 bi e 100, cota patrimonial R$ 10,11, cota mercado sendo negociado agora a 8,41, tá subindo 0,36. Voltando para o relatório. Então tem um bom descontinho aí, né? São 321 mil cotistas, uma liquidez média diária de 3 milhões e 300 e tem aí sua taxa de administração, né? Aqui na parte de comentários da gestão, então já informa que começaram o segundo semestre mantendo a consistência da geração de resultados, né? 9 centavos por cota, o que equivale a um dividendo anualizado de 13,35. Durante o mês, eles seguem com a estratégia de gestão ativa e realizaram cerca de 70 milhões em vendas de fundos imobiliários, né? Em sua maioria posições de menor liquidez, e totalizaram aí 417 milhões já em desinvestimentos, né? Uma parte desse caixa já foi reinvestida em operações de crédito, com destaque para a integralização de CRI Logístico, de 40 milhões de reais, né? E a aquisição do CRI Souza Cruz, mais 14 milhões, remunerado a IPCA mais 9,73. O foco continua bem definido, seguem priorizando o crédito estruturado de qualidade, com spreads atrativos e forte nível de proteção. Mantém uma gestão ativa da carteira, com fundos imobiliários listados, né? Realizando vendas oportunistas e reciclando posições que não oferecem mais relação risco-retorno que buscam. E informa também que seguem com um nível de caixa mais elevado, o que além de aproveitar o carrego de CDI, né? Tá pagando bem, dá flexibilidade para entrar em novas operações. Aí aqui toda a parte macro a gente pula, tá? E aqui ele traz uma partezinha sobre a questão da incorporação do BCFF, né? Faz um ano que isso aconteceu e ele traz alguns destaquezinhos, né? Primeiro destaque, ele fala que a união dos fundos permitiu executar venda de mais de 300 milhões em posições de fundos imobiliários, né? Ampliar e qualificar o perfil de crédito da carteira e, sobretudo, elevar o dividendo entregue aos cotistas. Então, assim, no final das contas foi muito bom, né? Porque o BCFF era um fundo horrível, né? Horrível. As posições deles eram horríveis, tinha muita tranqueira dentro do fundo, né? Então, eles pegaram, fizeram isso. Eu imaginei que ia continuar a mesma coisa, ia virar um BCFF 2.0, só que não, deu para ver que eles trabalharam bastante aqui, né? E a gente vai ver até na rentabilidade ali embaixo o quanto que mudou, né? Seguindo aqui na parte do aumento dos dividendos, né? Então, o BCFF distribuía 7 centavos por cota e tinha um valor patrimonial de 9,33, equivalente, e pagava um yield equivalente a 9% ao ano, né? Quando ele passou a ser BTHF, né, depois da incorporação, ele passou a distribuir 9 centavos por cota e com a cota patrimonial em R$ 10,09, que representa aí 10,9 ao ano de rendimento, né? Isso em cima da cota patrimonial, né? Aí aqui ele traz um pouco sobre o comportamento da cota, comparado ao IFIX, a parte FOF do IFIX, né? Então a gente vê aqui que ele está ganhando. E aqui ele traz uma partezinha das conclusões, né? Então fala que trouxe para o fundo um regulamento mais moderno, isso de fato, né? Ele virou um hedge fund. O hedge fund é uma evolução do FOF, né? Com mecanismo aderente ao mercado atual de fundos imobiliários e que nos dão mais liberdade para atuar de forma ativa. Passamos a ter um fundo mais eficiente e bem posicionado para gerar valor em diferentes cenários. Então, isso realmente aconteceu, né? E aqui ele fala um pouco de como foi essa incorporação, né? Não precisamos entrar em detalhes, isso aí já passou um ano, né? Aqui a gente vê o portfólio, como é que tá, né? Então, a classe de ativos, o que ele tem de fundos de papel, 24% do PL, CRIs, mais 16% do PL e Caixa, 12% do PL. Tudo isso ele considera como se fosse renda fixa, entre aspas, né? Aí tem aqui fundos de tijolo, 27,6%, e ativo real, que é o tijolo propriamente dito ali, né? 18,14%.
Indexador dos CRIs, como é que tá? Bem meio a meio aí, 44% IPCA e 52% CDI, tem um pouquinho IGPM. IPCA mais 10,98, CDI mais 2,53. Né? Bem middle risk aí, né? Bem middle risk. O IPCA tá um pouquinho mais puxado, mas CDI tá bem controlado ali, né? Taxa média. Setor aqui de CRIs e fundos imobiliários, né? Então, 25% papel, 19% corporativo, aí tem aqui shopping, tem hotelaria, logística, residencial, tem outros. E aqui a gente vê o portfólio de CRI dele, né? Então, assim, aqui não tem, nos CRIs estruturais, né? Não tem nenhuma concentração. Já nos CRIs táticos, não, também não tem nenhuma concentração, não. Eu confundi, se eu não me engano é no BTCI, que nos CRIs táticos tem uma concentraçãozinha. Mas aqui tem o total, né? Do que ele tem em CRI. Aí a lista de fundos imobiliários. Aí aqui na lista de fundos imobiliários, assim, eu não sou muito fã dessa lista de fundos imobiliários não, né? Então assim, se você olhar aqui o que tem, né? As maiores posições, pelo menos aqui, poucas coisas eu teria, sabe? Então, tipo, ó, BTCI não teria, HTMX até talvez teria nesse momento, BPML não teria, VTLT teria, esse fundo logístico do Banco Inter, nossa, muito ruim, não teria. RBVA eu tenho na minha carteira, teria aqui também, XPML também tem na minha carteira, teria aqui, e todo o restante aí, eu acho que não teria nada aí, né? Aqui os fundos de papel, aí a gente vê aqui, BTCI tem 7% do PL, né? Detalhe que aqui em cima também, né? O BTHI, que é o BTG Hotéis, e o Max Invest, que também é um fundo do BTG com a Max Invest, né? Tem aí 9%, quase 10% do PL, só nos dois, né? E ainda tem aqui o BPML. Aí aqui nos fundos de papel, tem aí 7,44% em BTCI, própria casa, né? Tem mais um aqui também, própria casa, aí os 10%. Então, assim, se a gente parar para pensar aqui, 20% do PL está alocado em 4 fundos imobiliários da própria casa, 10% em papel e 10% em tijolo, né? Sempre tem aquele conflitinho de interesse, né? E aqui na carteira de fundos de papel também é a mesma coisa. Eu acho que aqui talvez seja um pouquinho melhor, né? Talvez aqui eu teria algumas coisas a mais aqui para minha carteira, né? Mas não dá, né? Então, KNIP eu tenho, né? Manteria aqui. CVBI tenho, também manteria aqui. O próprio BTCI também não é um fundo ruim, né? Mas, assim, essa exposição aqui é muito grande, né? IRIN de jeito nenhum. RBHG também não teria. O IRIND eu não teria. Valora, tô fora. GCRI nunca parei para ver. E esses dois também nunca parei para ver, né? Então, assim, não teria isso aqui, não. Teria que ver o que tem aqui em outros. E aqui o que ele tem em ativo real, né? Que é o EZ Tower e o Shopping Pátio Maceió. E aqui como que tá o caixa dele, né? Tem aí compromissada e tem aí o que tá em tesouro, né? Então aqui a gente vê a alocação total, como que tá. Em CRIs, 16,87%, fundo imobiliário, 52,14% e alocação de ativo real, 18,14%. Alocação de caixa, 12,85%, né? Aqui tá repetindo aqui o que ele tem de posições de fundos imobiliários, né? Parece que o estagiário não prestou atenção direito aqui, né? Uma vez que tem lá em cima, não precisa ter essa página aqui inteira, né? A não ser que você fosse colocar aqui os outros fundos. A rentabilidade dele, e aqui que eu ia falar para vocês, né? Aqui ele está desde o IPO, então assim, tem um momento que ele nasceu BTHF de fato, e depois tem um momento que foi naquela transição de BCFF virando BTHF, né? Então foi mais ou menos, como tem um ano aí, né? Foi julho de 2024. Então foi aqui. Ele deu uma despencada, né? Porque assim, muitas pessoas venderam. Só que olha essa subida aqui, grande que ele está fazendo. Isso aqui mostra que ele está fazendo um bom trabalho, né? Então o pessoal acreditou, está comprando a ideia. E realmente eles estão fazendo um bom trabalho, né? Então
deu uma boa subidinha aí, claro, perde para todo o restante aí, né? Mas assim, se a gente fosse parar para analisar o BCFF, pode ter certeza que isso aqui estaria assim, ó, mais para baixo. Aqui a DRE dele, a gente vê aqui no mês de julho, né? Eu tiquei aqui tudo junho, mas julho, o quanto que veio de receita recorrente, né? Receita não recorrente, então teve que realizar aí pouco de prejuízo. Total das receitas, 20 milhões. Aí tira aqui taxa de administração, tudo mais, as despesas. Lucro líquido aqui, 19 milhões. Gerou aí 0,9,4, né? E distribuiu 0,9,2, né? 9 centavos,2. Aqui tem a quebra de resultado, tudo mais. Resultado distribuído 9 centavos, 9,2. Histórico de resultado e guidance aí, né? Então, até o final do ano, banda inferior 9 centavos,2, que é o que ele vem pagando, e banda superior 9 centavos,8. Já tem um bom tempo que ele vem pagando isso, né? E aqui nós temos o portfólio, né? A lista de CRIs dele. E assim, mais um mês de BTHF, não tem muito o que destacar aqui não. Mês normal aqui, né? Compra alguma coisinha ali, vende alguma coisinha aqui. Ele vem aumentando o caixa dele, tá esperando aí momentos bem difíceis, né? Bem difíceis. Não só ele tá fazendo isso, se não me engano os fundos da Kinea também estão fazendo isso. Tinha mais algum outro fundo que estava fazendo isso, não vou lembrar agora de cabeça. Mas é comum agora, né? Principalmente esse momento que a gente está passando. E assim, tem um destaque aqui relevante, né? Fez um ano aí que se transformou em BTHF. Na minha visão, vem fazendo um bom trabalho. Eu imaginava que seria ali, não vou falar de mal a pior, mas continuaria a mesma coisa se ficasse o BCFF, mas me surpreendeu, vem fazendo um bom trabalho aí e aí acompanhando, né? Então é isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!